Quando surgiu a notícia de que Michael Jackson havia escolhido gravar um clipe em uma favela do Brasil, a reação foi imediata, e quase sempre de espanto. Para muitos, aquilo não fazia sentido. Um artista acostumado a cenários grandiosos, produções milionárias e controle absoluto da própria imagem estava prestes a se colocar em um ambiente associado, pela mídia internacional, à pobreza, ao caos e à violência. A pergunta que ecoava era simples: por quê? Naquele momento, Michael Jackson já não precisava provar nada para o mundo. Sua carreira estava consolidada, seus recordes permaneciam intocados e seu nome seguia como referência máxima da música pop. Ainda assim, algo dentro dele havia mudado. O foco já não era apenas impressionar visualmente, mas comunicar algo mais profundo, mais humano, mais verdadeiro. E essa necessidade começava a entrar em conflito com a lógica tradicional da indústria. O Brasil ocupava um espaço especial nessa busca. Michael sempre demonstrou interesse por culturas onde a música, o corpo e a emoção estavam entrelaçados de forma natural. Para ele, o Brasil não era apenas ritmo e alegria, mas também contraste. Um país onde beleza e dor coexistiam de maneira visível, sem maquiagem excessiva. Isso o intrigava. A favela, em especial, representava tudo aquilo que a indústria do entretenimento evitava mostrar. Era um lugar vivo, intenso, contraditório. Um espaço onde a exclusão social se tornava impossível de ignorar. Para Michael, que há anos lidava com temas como injustiça, desigualdade e sofrimento humano em suas músicas, aquele cenário não era apenas um pano de fundo. Era uma mensagem em si. Nos bastidores, a ideia encontrou resistência imediata. Executivos alertavam para os riscos. Assessores temiam pela segurança. Havia preocupações com a imagem, com a imprensa e com a reação do público internacional. Gravar em uma favela não era apenas uma decisão artística. Era um posicionamento político, social e simbólico. Michael ouviu tudo com atenção, mas não recuou. Para ele, aquela escolha não era provocação nem busca por choque gratuito. Era coerência. Ele sentia que, se queria falar sobre dor, exclusão e esperança, precisava ir até onde essas realidades existiam de verdade. Não bastava reproduzir cenários artificiais. Era preciso estar ali. A decisão de gravar na favela Santa Marta, no Rio de Janeiro, não foi tomada por acaso. O local reunia visibilidade, densidade humana e uma estética crua que contrastava radicalmente com os padrões hollywoodianos. Mais do que isso, era um espaço real, habitado por pessoas reais, com histórias reais. E isso importava para Michael. Enquanto a notícia se espalhava, surgiam críticas de todos os lados. Alguns acusavam oportunismo. Outros falavam em irresponsabilidade. Havia quem dissesse que Michael não compreendia a complexidade do lugar onde estava se metendo. Mas, novamente, ele não respondeu publicamente. Preferiu o silêncio, como tantas vezes havia feito quando suas decisões iam contra a lógica dominante. Por trás dessa escolha havia algo mais íntimo. Michael se identificava com a sensação de viver à margem, mesmo estando no centro do mundo. Ele sabia o que era ser observado, julgado e reduzido a estereótipos. De certa forma, via nas comunidades marginalizadas um reflexo ampliado de algo que ele próprio sentia em nível pessoal. Antes mesmo de pisar na favela, Michael já sabia que aquela gravação não seria apenas sobre música. Seria sobre presença. Sobre se colocar em um espaço que o mundo preferia ignorar e dizer, sem palavras, que aquelas vidas importavam. Que aquelas histórias mereciam ser vistas. O que ninguém imaginava é que, ao fazer essa escolha, Michael Jackson não apenas mudaria a forma como um clipe era gravado, mas também deixaria uma marca profunda em quem esteve ali, e em si mesmo. E o verdadeiro significado dessa decisão começaria a se revelar a partir do momento em que ele finalmente entrou na favela. Quando Michael Jackson chegou ao Rio de Janeiro, a decisão já estava tomada, mas o impacto real daquela escolha só começaria a ser sentido no momento em que ele se aproximasse da favela Santa Marta. Até então, tudo havia sido planejado em reuniões fechadas, mapas, alertas de segurança e discussões intermináveis sobre riscos. Mas nenhuma preparação era capaz de antecipar o que aquele encontro com a realidade brasileira provocaria. A chegada não foi anunciada com alarde. Não houve desfile de carros nem tentativa de transformar o momento em espetáculo. Pelo contrário, o deslocamento foi discreto, quase silencioso, como se Michael quisesse observar antes de ser observado. Ainda assim, a presença dele foi percebida rapidamente. Em um lugar onde a rotina é marcada por atenção constante ao que acontece ao redor, algo diferente estava claramente acontecendo. Do alto, a favela se revelava como um emaranhado de casas, vielas e histórias sobrepostas.
Para muitos estrangeiros, aquele cenário era visto apenas através de imagens estereotipadas. Para Michael, no entanto, aquilo não era caos. Era densidade humana. Era vida comprimida em pouco espaço, mas carregada de significado. Ele observava tudo com atenção, sem pressa, absorvendo cada detalhe. Assim que entrou na comunidade, o clima foi de curiosidade silenciosa. Moradores observavam à distância, tentando entender se aquilo era real. Aos poucos, o espanto dava lugar a algo diferente: reconhecimento. Michael não se comportava como alguém que estava ali por obrigação ou turismo social. Ele caminhava devagar, olhava nos olhos, acenava, reagia aos gestos simples. Não havia encenação. A equipe de produção mantinha vigilância constante, mas percebeu rapidamente que a tensão inicial começava a se dissolver. A presença de Michael não gerou hostilidade. Pelo contrário, havia respeito. Um respeito que não vinha da fama, mas da postura. Ele não parecia alguém que estava usando aquele lugar como cenário. Parecia alguém que estava tentando compreendê-lo. Em vários momentos, Michael parava apenas para observar. Crianças correndo, moradores conversando nas portas de casa, música ecoando ao longe. Aquela dinâmica, tão diferente dos ambientes controlados em que ele costumava circular, parecia tocar algo profundo. Ele não falava muito. Preferia olhar, ouvir, sentir. Era como se estivesse ali não apenas como artista, mas como alguém em busca de conexão. Nos bastidores, produtores se surpreendiam. Muitos esperavam resistência, medo ou distanciamento. Em vez disso, viam um artista atento, emocionalmente presente e genuinamente interessado. Michael fazia perguntas simples, demonstrava curiosidade real sobre o cotidiano da comunidade e reagia com sensibilidade ao que via. A favela Santa Marta, por sua vez, começava a perceber que aquele momento era diferente. Não se tratava apenas de uma gravação. Havia uma sensação de troca. De algo que ultrapassava o interesse midiático. Michael não tentava suavizar a realidade nem romantizá-la. Ele a aceitava como ela era. Com o passar das horas, a desconfiança inicial deu lugar a uma atmosfera de expectativa. As pessoas começaram a se aproximar mais. Sorrisos surgiam. Crianças imitavam passos de dança. Adultos observavam com uma mistura de orgulho e incredulidade. O maior artista do mundo estava ali, não acima deles, mas no meio. Michael parecia consciente do peso simbólico daquele momento. Ele sabia que aquela presença seria interpretada de inúmeras formas. Ainda assim, não recuou. Para ele, estar ali era um gesto de coerência com tudo que vinha sentindo e expressando artisticamente nos últimos anos. A favela deixava de ser apenas um local de gravação e se tornava parte da narrativa. Não como pano de fundo, mas como protagonista. E Michael entendia isso. Cada passo dado ali carregava um significado que ia muito além do clipe que seria gravado. Naquele momento, ficava claro que a escolha de gravar na favela não era uma estratégia de impacto. Era uma decisão profundamente humana. E, conforme o dia avançava, essa percepção só se tornaria mais evidente. O que aconteceria durante a gravação, e como aquela experiência transformaria todos os envolvidos, ainda estava por vir. O momento da gravação chegou sem a solenidade típica das grandes produções internacionais. Não houve isolamento total do ambiente nem tentativa de transformar a favela em um set artificial. Pelo contrário, Michael Jackson fez questão de que a realidade permanecesse visível. As casas, as pessoas, os sons e a dinâmica do lugar faziam parte da cena, e isso não era negociável para ele. Quando as câmeras começaram a rodar, algo incomum aconteceu. A favela não se comportou como figurante. Ela reagiu. Crianças se aproximavam, moradores observavam das lajes, olhares curiosos se misturavam à música. Em vez de atrapalhar, essa presença dava força à gravação. Era exatamente aquilo que Michael queria capturar, vida real, sem filtros. Michael se movimentava com atenção extrema. Cada gesto parecia carregado de intenção. Não havia exagero, nem espetáculo desnecessário. Seu corpo, tão acostumado a palcos gigantescos, agora se ajustava a vielas estreitas e espaços improvisados. Aquela adaptação dizia muito. Ele não tentava dominar o ambiente. Ele se integrava a ele. A equipe técnica percebeu rapidamente que aquela gravação não seguiria padrões tradicionais. Muitos procedimentos precisaram ser adaptados. A imprevisibilidade do local exigia flexibilidade. Mas, em vez de gerar tensão, isso criou um clima de colaboração rara.
Pessoas que nunca haviam participado de uma produção daquele porte passaram a fazer parte do processo, mesmo que indiretamente. Para os moradores, o impacto era profundo. Não se tratava apenas de ver um astro internacional de perto. Era a sensação de serem vistos, de terem sua realidade reconhecida, ainda que por alguns minutos, pelo resto do mundo. Michael parecia compreender isso intuitivamente. Em vários momentos, interrompia a gravação para interagir, acenar ou simplesmente sorrir. Havia também críticas surgindo quase em tempo real. Parte da imprensa internacional questionava se aquela exposição era apropriada. Outros acusavam Michael de explorar a pobreza como estética. Mas essas discussões aconteciam fora dali. Dentro da favela, a percepção era outra. O que se sentia era respeito. Não havia encenação de miséria. Havia presença. Michael sabia que aquela gravação seria interpretada de formas opostas. Ele não ignorava isso. Ainda assim, manteve sua decisão. Para ele, o clipe não precisava ser confortável. Precisava ser honesto. Mostrar o contraste entre mundos fazia parte da mensagem. Fingir que essa realidade não existia seria mais ofensivo do que expô-la. Durante as pausas, Michael permanecia atento ao ambiente. Conversava pouco, observava muito. Em alguns momentos, parecia emocionado. Não de forma explícita, mas perceptível para quem estava próximo. Aquela experiência tocava algo profundo, algo que ia além da música e da imagem. O que estava sendo registrado ali não era apenas um videoclipe. Era um posicionamento. Um gesto que dizia que o centro do mundo não precisava estar sempre nos mesmos lugares. Que histórias importantes também existiam fora do circuito tradicional do entretenimento global. Quando a gravação se aproximava do fim, havia uma sensação compartilhada de que algo incomum havia acontecido. Não apenas pela presença de Michael Jackson, mas pela forma como ele havia escolhido estar ali. Sem barreiras visíveis. Sem distanciamento simbólico. Apenas presente. O clipe ainda seria editado, distribuído e discutido pelo mundo inteiro. Mas, naquele momento, o impacto já estava feito. E ele não poderia ser desfeito por críticas ou controvérsias. O verdadeiro efeito daquela gravação começaria a se revelar depois, quando as imagens ganhassem o mundo, e quando as intenções por trás delas começassem a ser debatidas. E foi justamente nesse debate que o significado da escolha de Michael Jackson se tornaria ainda mais claro. Quando as imagens da gravação finalmente vieram a público, a reação foi imediata e profundamente dividida. Para alguns, Michael Jackson havia feito algo ousado, corajoso e necessário. Para outros, havia ultrapassado uma linha invisível que separava a arte de controvérsia. O mundo reagia, como sempre, sem unanimidade. Mas, independentemente da interpretação, uma coisa era inegável: ninguém permaneceu indiferente. A favela, que por tanto tempo existiu apenas como estatística ou estereótipo nos noticiários internacionais, agora ocupava o centro de uma narrativa global. Milhões de pessoas, em diferentes países, viam aquelas imagens e eram forçadas a confrontar uma realidade que normalmente permanecia distante. Michael sabia que isso aconteceria. E sabia também que essa exposição traria desconforto, exatamente porque tocava em algo real. As críticas surgiram com força. Alguns veículos acusaram o clipe de romantizar a pobreza. Outros afirmaram que a presença de um astro daquele porte poderia colocar a comunidade em risco. Houve debates acalorados sobre intenção, ética e responsabilidade. Michael não respondeu diretamente. Como em tantas outras fases de sua carreira, escolheu o silêncio. Mas, longe das manchetes, o impacto real se manifestava de outra forma. A favela Santa Marta passou a ser vista com outros olhos. O nome do lugar começou a circular fora do Brasil não apenas como sinônimo de violência, mas como espaço de cultura, humanidade e resistência. Para os moradores, aquela gravação não apagou problemas estruturais, mas deixou algo simbólico: a sensação de que suas vidas haviam sido reconhecidas pelo mundo. Michael carregou essa experiência consigo. Pessoas próximas relataram que aquele momento no Brasil foi um dos mais intensos emocionalmente de sua vida adulta. Não por causa da produção em si, mas pela troca silenciosa que aconteceu ali. Ele havia ido em busca de significado, e havia encontrado algo que não cabia em palavras nem em imagens editadas. A escolha de gravar em uma favela se tornaria, com o tempo, um dos capítulos mais discutidos de sua carreira. Alguns continuariam questionando suas motivações. Outros enxergariam ali um gesto genuíno de empatia e posicionamento social. Mas o próprio Michael parecia confortável com essa ambiguidade. Ele não buscava consenso.
Buscava a verdade. Anos depois, aquela decisão ainda ecoava. Não apenas na memória dos fãs, mas na forma como artistas passaram a pensar sobre cenários, narrativas e responsabilidade cultural. Michael havia mostrado que o centro da arte não precisa estar nos lugares mais óbvios. Que histórias importantes também vivem à margem, e merecem ser vistas. No fim, a pergunta inicial nunca foi totalmente respondida de forma simples. Por que Michael Jackson escolheu gravar em uma favela do Brasil? Porque, naquele momento de sua vida, ele precisava estar em um lugar onde a dor e a esperança coexistiam sem disfarces. Um lugar que refletia conflitos que ele próprio sentia internamente. A favela não foi apenas cenário. Foi espelho. E talvez seja por isso que, mesmo tantos anos depois, aquela gravação ainda provoque debates, emoções e interpretações. Porque ela não foi feita para ser confortável. Foi feita para ser lembrada. E Michael Jackson sabia exatamente o que estava fazendo quando escolheu estar ali.